Eu já expliquei aqui como você pode entrar no Reino Unido vindo do Brasil, né? Que você tem que passar por outros países ou fazer essa quarentena em hotel. Já expliquei das novas regras de viagem que estão valendo e outras que vão começar a valer também a partir do mês de outubro aqui na Inglaterra. Então, tudo isso você encontra no canal. O que eu vou explicar agora é como é que você vem do Brasil para a Europa, né? Então, por exemplo, se você quer vir para a Inglaterra, uma das possibilidades, né, é você fazer quarentena em alguns países. Então, você precisa conseguir entrar e passar 11 noites num desses países. Então, não se esquece, se você curte conteúdo aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me manda também sua sugestão do que você quer saber mais. Então, eu vou explicar. Para começar, eu vou dizer o seguinte, eu tô gravando esse vídeo dia 22 de setembro. Então, as coisas têm mudado muito. Parece tudo muito confuso, mas o que? Os países estão reagindo, estão implementando ou não passaportes de vacinação e por isso as coisas estão mudando semana a semana. O que vale, o que já valia para a Suíça em algumas situações não vale mais, eu vou explicar. Seguinte, então você pode entrar se você está vacinado, tá? Na França, na Espanha, na Suíça, na Alemanha. E em Portugal, você não precisa estar vacinado, você só precisa apresentar um teste negativo. Agora, depende das vacinas. Por exemplo, a Suíça aceita que você tenha sido vacinado com a Coronavac. A Alemanha, você pode entrar, mas daí você tem que ter um teste negativo. A Espanha também aceita e a França não. E aí tem diferenças de cada país. Daí começa todo mundo, muita gente me manda, né? As pessoas começam a ficar confusas, algumas pessoas estão me mandando mensagem, pô, as companhias aéreas não conseguem informar, como é que a gente vai saber aqui? O que eu sugiro para vocês é que vocês sigam aí uma Fernanda Zaffari da vida num dos países que vocês queiram ir, que são as pessoas que estão em jornalistas que estão atualizando as regras. Vocês também podem entrar no site, né? Sempre toda a embaixada brasileira nesses países, ali geralmente tem todas as informações e na compra das passagens aéreas, as companhias, elas têm as informações muitas vezes. Já houve casos de não totalmente precisas, mas porque esses países tem que essas companhias aéreas que fazem toda essa checagem de documentos no check-in, para você fazer um embarque no Brasil. Então, se você não está com a documentação toda certa, a companhia aérea já barra você, nem deixa você embarcar, porque se você chegar lá e tem que voltar qualquer coisa, são as companhias aéreas que têm que arcar com todas essas consequências. Então, claro, o passageiro também, mas há uma responsabilização também, dependendo do país. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da Suíça. Suíça, você pode entrar com qualquer vacina aplicada no Brasil, você tem que pegar a sua certificação de vacina e fazer ela digital, né, pelo SUS, ali ter um QR Code, e você entra na Suíça. O que aconteceu há mais ou menos umas 2 semanas, um pouco menos, eu acho. A Suíça mudou a regra interna dela. Então, a Suíça está implementando um tipo de passaporte de vacinação, passaporte Covid. Então, antes você podia entrar em locais, em museus, livremente, depois que você entra no país, mas agora não. Agora você tem que apresentar um comprovante de vacinação ou de teste negativo. Ainda, não é uma questão que os brasileiros não são aceitos, ainda não tem como reconhecer tecnicamente de todos os países, né? O cara lá na porta do museu, na porta do restaurante. Então, o que as pessoas têm que fazer? Tem que, num período de 3 em 3 dias, depende de cada país, né? Você tem que fazer um teste, ter esse resultado negativo, e aí quando você pode fazer em farmácia ou locais de testagem, e aí você ganha a certificação com o QR Code e consegue entrar nos lugares. É mais um custo? Isso mudou na Suíça, não era assim, mas mudou. Na França você tem que, o procedimento é outro. Eu conto porque eu tive esse relato com um familiar meu que esteve agora na Europa, vindo do Brasil. Você, antes de embarcar, você tem que mandar um e-mail para um dos órgãos do governo francês com alguns documentos, seu passaporte, o certificado de vacinação do Brasil, e eles respondem com o QR Code, um código que
vai funcionar no aplicativo que está sendo cobrado para você entrar nos locais da França. O problema é que a demanda é muito grande, eles não estão conseguindo atender. Então, você entra na França com o papel que você tem do SUS, lá a certificação digital, né, que você tem que fazer todos os documentos. Agora, para frequentar locais, se você não recebe em tempo esse e-mail do governo francês, você vai em qualquer farmácia, é uma rede muito ampla, um sistema muito fácil na França, você faz o teste, vale por um período, não sei bem, 2 ou 3 dias, ele custa em média uns 20 euros, e se você for ficar então 10 dias na França, você vai ter que fazer mais de uma vez esse teste para esse código valer e você conseguir frequentar os lugares. Então, uma coisa é entrar no país, outra coisa é poder frequentar locais fechados. Cada país aí tá com a sua regra. O que aconteceu com o meu familiar que esteve aqui, o código esse do governo francês nunca chegou, então você tem que ficar fazendo teste. Se você quer frequentar esses lugares, se você ficar caminhando na rua, não precisa. Bom, nem ir ao supermercado, por exemplo. Agora, na Espanha não existe ainda essa obrigatoriedade desse passaporte. Então você entra nesses países e aí as pessoas ficam assim, bom, eu quero mudar de um país para o outro. Há muitas histórias de gente que pegou carro, que pegou trem. Bom, o que eu vou falar é o que está na regra. Para mudar, cada país na Europa tem algumas exigências. Aceitam vacinas ou não. Então, você tem que estar bem informado. Principalmente se você está se deslocando pelas principais estações de trem e pelos aeroportos, onde o controle está sendo feito sim. Outra coisa, bom, você entra nesse país assim, mas depois para entrar em locais fechados eu dou um jeito. Olha, eu tive pelo menos 2 países, na Suíça e na França, mas na França, onde eles estão fazendo esse controle desse passaporte de vacina, está sendo rigoroso, não tem jeitinho, não tem assim, eu fico numa mesinha ali no canto. Você tem que sim apresentar, até porque esses estabelecimentos são um comprometimento, não só um medo das multas. Esses estabelecimentos ficaram fechados muitas semanas, tiveram grandes perdas financeiras e essas pessoas não querem correr o risco de terem que fechar ou serem multadas e estão cumprindo as determinações. Então, eu aconselho que você se informe bem. Como eu disse, eu vou atualizando aqui as informações, mas elas vão mudando de país para país. A Holanda vem mudando bastante com frequência a orientação para brasileiros. Portugal está bem aberto. Portugal você não precisa estar vacinado. Portugal você só precisa ter a comprovação de um teste negativo. E outra coisa, que também é importante você observar, de novo, vá aos sites dos governos, das embaixadas do Brasil, para ver, muitas vezes tem todas as regras ali, as companhias aéreas têm que informar bem também, é que depende do país, você tem que fazer um PCR, ter um teste negativo com um número de horas. Alguns países pedem esse teste 48 horas antes, outros 72 horas antes. Então, essas regras estão mudando. Conselho de amiga, para quem quer vir, tem uma situação familiar, tem urgência, realmente são tantas situações, dramas aí familiares e pessoais de pessoas que estão tentando se deslocar com esses países com restrição. Porque de uma maneira muito triste o Brasil foi fechado aí para o resto do mundo, para diversos países, e além de custos altíssimos, se tornou proibitivo, né, para esse reencontro das pessoas. Meu conselho, falando especificamente da Europa, se você tem que vir, é melhor vir antes do inverno. Por quê? Em princípio, essas regras vão se manter, mas como eu já disse, estão mudando rapidamente. Por quê? Ninguém sabe, né? Há muitas previsões, estudos, como vai ser a reação na ponta lá, nos sistemas públicos de saúde, como vai ser a reação desse primeiro inverno com as populações aí vacinadas, com essa imunidade.
porque não é só uma questão das doenças, né, do Covid, do que as pessoas vão ocupar os leitos, estar internados, você tem ainda todas as doenças respiratórias, um aumento que é sempre comum nessa época do ano, e mais, você tem uma demanda aí que ficou toda uma série de pacientes que não procurou assistência médica durante esses períodos de lockdown e que agora estão apresentando problemas de saúde mais sérios ou agora estão procurando esse atendimento. O estudo está sobrecarregando as redes públicas de saúde. Então, como é que vai ser no inverno? Claro, tá, que nenhum governo quer falar e ninguém quer fazer um novo lockdown ou colocar restrições, mas há uma expectativa para ver como é que esse vírus vai se comportar agora nesse primeiro inverno europeu. Bom, não esquece que lá no Instagram, também no @fzafari, eu tenho mais informações. Me manda então sua sugestão. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar. E aí, ó, estão os vídeos, outros vídeos falando sobre regras de viagem, explicando aí, tentando de uma maneira bem simplificada, mais clara, ajudar quem quer viajar. Fernanda Zaffari, direto de Londres.